Você já teve aquela sensação de que, do nada, você entrou em um deserto espiritual? Aos poucos, sem perceber, você começou a ter confusão espiritual, frieza, distanciamento de Deus. Você não consegue manter constância no seu tempo com Deus. Você se sente até depressiva e ansiosa e parece que tem um emaranhado de ideias na sua mente e você não consegue nem organizar as suas ideias e falar para Deus tudo aquilo que você gostaria. Parece até que tem uma batalha espiritual acontecendo, um peso invisível, como se tivesse um espírito obsessor sugando a sua alma. E não é porque você é fraca, porque você é preguiçosa, porque você é menos amada por Deus, ou porque tem alguma espécie de assombração na sua vida. Existe algo no mundo moderno que vem arrastando a gente para esse estado. E às vezes a gente até consegue sair dele, mas não demora muito para que a gente volte. E hoje eu quero te ajudar a enxergar isso com mais clareza. Até porque existe um abismo entre você compreender que você tem um problema e você de fato mudar a sua vida. Clinicamente falando, quando uma pessoa tem uma doença, são necessárias 4 etapas para que de fato essa pessoa seja curada. Primeiro, você tem que reconhecer essa doença ou esse problema, que é o nosso caso aqui. Segundo, você tem que conhecer o funcionamento dela, como que ela acontece. Terceiro, você tem que descobrir qual é o gatilho que ativa essa doença. E quarto, quais são os meios para fugir dessa doença? Como que eu faço para essa doença não voltar? Então fica aqui comigo até o final, porque agora eu vou te dar alguns sintomas. Eu vou falar aqui alguns sintomas para que você possa reconhecer se você tem ou não essa doença aqui da qual eu estou falando. Então você pode ir anotando quantos sintomas você se identifica ou não e pode comentar aqui embaixo e salvando nos comentários. Então é importante que você grave o número de sintomas que você tem e depois eu vou falar aí o resultado desse teste conforme a quantidade de sintomas que você se identificou. Olá, o meu nome é Gabriela e aqui nesse canal a gente fala sobre catolicismo, sobre vida interior, sobre leituras e estudos. Então já se inscreve aqui se você gosta desse conteúdo. E agora vamos aqui para os sintomas. Conforme eu já falei, vai anotando, pode botar nos comentários quantos sintomas você se identifica. E que vai ser importante para depois a gente ver o resultado. Vamos ao primeiro sintoma. O primeiro sintoma é: você sente que está perdendo algo importante se fica alguns minutos longe do celular? Então, mesmo que nada esteja acontecendo, nada de importante tenha acontecido no mundo, você fica com aquela sensação de que você está perdendo alguma coisa, que algo muito importante está acontecendo. Segundo sintoma: quando escuta uma notificação, seu corpo já fica em alerta e você sente urgência em checar, mesmo se está ocupado. Então você está ocupado, está fazendo alguma coisa, mas você escuta aquele barulhinho da notificação e você não fica em paz enquanto você não vai lá olhar o seu telefone. Sintoma número 3. Você acompanha a vida de influenciadores como se fosse uma novela. Então você acompanha a vida de alguma blogueira e ela fica um dia sem postar, você já fica achando ruim, fica preocupado, fica ansioso para aquela blogueira postar logo. Sintoma número 4. Você passa horas vendo achadinhos, vídeos de compras ou resenhas de produtos que você nem pode comprar. Sabe aqueles videozinhos da Shopee, de vários produtos e resenha, sei lá o que, da Shein? Então você adora passar tempo olhando comprinhas, enchendo o carrinho, enfim. Muitas vezes de coisa assim que você não vai nem comprar, nem pode e nem deve. Sintoma número 5. Você não consegue passar 10 minutos de tédio sem pegar o celular. Então, por exemplo, você tá numa fila de um banco, você tá esperando alguém, aí você não consegue ficar 10 minutos sem ficar no telefone, você não consegue ficar no tédio, fazendo nada, esperando. Tudo é uma desculpa para você dar uma olhadinha, ficar ali um tempinho. Sintoma número 6. Você sente que precisa compartilhar tudo o que está vivendo nas redes.
Então você vai a um lugar legal, come uma comida legal. Se você não postar, é como se não fosse válido. Se ninguém ficar sabendo, é como se não tivesse acontecido, sabe? Você tem a necessidade de compartilhar. Sintoma número 7. Mesmo sem querer, músicas imorais, vídeos fúteis ou frases rasas ficam na sua mente depois de rolar tanto feed. Sabe quando você fica lá assistindo muitos videozinhos, aí aquele funk, aquela música que você nem gosta, fica tocando na sua cabeça, aquela trend do TikTok, a dancinha, tudo isso fica na sua cabeça. Enfim. Sintoma número 8. Você sente a necessidade constante de comprar algo novo para se sentir melhor. Então, sabe aquela sensação de quando a gente compra uma coisa na internet, a gente fica lá rastreando o produto, vigiando, é uma emoção na nossa vida, aquela semana que a gente tá aguardando uma encomenda chegar, uma felicidade que só. Em outro contexto, acho que isso aqui até se encaixaria. Você fica aguardando o dia do pagamento, aí o dia que cai o seu pagamento é o dia mais feliz do seu mês, aí depois você fica só vivendo, esperando cair o pagamento de novo. Então, você fica fazendo comprinha, aí você só fica, o resto da sua vida você só fica aguardando para receber a comprinha e depois aguardando para você fazer comprinhas de novo. Enfim, sintoma número 9. Você compara a sua vida com a dos influenciadores e sente que está sempre ficando para trás. Então você adora ver a vida dos influenciadores e você fica se comparando o tempo inteiro. Você acha que a sua vida já não é tão bonita, sua vida não é tão legal, você não tem aquele carro, aquela bolsa, aquela casa, enfim. Sintoma número 10. Você abre o celular para fazer algo específico, tipo responder alguém, e acaba passando 30 minutos sem perceber. Então você vai fazer uma coisinha no telefone, quando você vê, já ficou lá 2 horas. Sintoma número 11. Você se sente ultrapassado ou inadequado se não tem as coisas que estão na moda. Então, a roupa que tá na moda, a bolsa que tá na moda, a coisa que tá em alta, que é trend, que é hype, você se sente inadequado se você não tem. Sintoma 12. Você troca momentos de oração, estudo ou descanso só para dar uma olhadinha nas redes. Então você tá rezando, você para, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no que tá acontecendo no Instagram. E aí quando você vê, você ficou lá. Você interrompe momentos importantes da sua vida por conta de celular. Sintoma número 13. Você começa a se importar demais com a estética da sua vida. Então você começa a ver, poxa, eu não tenho aquela rotina tão legal, sabe? Você quer mudar a estética da sua vida. Então você começa a querer ter uma casa instagramável, uma rotina instagramável. Você fica desejando e almejando viver em função dessa estética que é legal, que dá like, que é hype. Espero que vocês tenham anotado e agora a gente vai pro resultado. Então, se de 1 a 3 sintomas são sinais leves, as pessoas provavelmente ainda têm certo controle sobre o seu uso das redes sociais e do telefone, mas já está sendo impactada negativamente em pequenas áreas da vida, como o foco, a oração ou um sono. De 4 a 6 sintomas. Alerta amarelo. A dependência está se tornando moderada, com prejuízo frequente na vida espiritual, emocional ou produtiva. Aqui já se percebe dificuldade de se concentrar, orar com profundidade ou aproveitar o tempo com propósito. De 7 sintomas em diante, a pessoa está viciada. Mesmo que não admita, o celular e as redes já tomaram o controle do seu tempo, dos seus desejos e até da sua identidade. Se você se identificou com 5 ou mais sintomas, as redes sociais, elas já tomaram um lugar na sua vida que deveriam ser de Deus. Você está preso no ciclo do vício das redes sociais e do consumo. A sua alma está tomada por conteúdos fúteis que envenenam a sua alma sem você perceber. Então fica aqui comigo, porque lembra que a gente falou lá das 4 etapas de como de fato se livrar de uma doença e mudar de vida, que agora a gente vai entender um pouquinho de como que essa doença funciona, porque faz parte do processo. E primeiro eu gostaria de dizer que você não está sozinho.
Eu já passei por isso e passo ainda. E também tenho certeza que 90% dos usuários de redes sociais também estão presos nesse ciclo. Bom, e como é que funciona esse ciclo? Em especial para nós cristãos. Presta bastante atenção, que eu assim tenho certeza que você vai se identificar. Tudo assim começa com um ânimo espiritual. Então, alguma coisa acontece na nossa vida que dá um ânimo na nossa vida. E sabe, aquela conversão inicial, algum encontro que a gente teve com Deus, algum milagre que a gente recebeu, alguma dor que a gente passou, alguma coisa que fez a gente se aproximar de Deus. E o que acontece? A gente tem esse impulso para voltar para Deus. Então a gente reza com ânimo, a gente vai na missa, a gente reza o terço, a gente lê a Bíblia. Então a gente tem realmente esse ânimo, essa boa vontade. Muitas vezes esse ânimo, essa boa vontade, ela é sustentada por sentimentos. Ela é algo mais sentimental, né? E a fé baseada em sentimento, ela não dura. Então, no começo, quando esse sentimento ele tá fresco, você tem esse ânimo. Mas quando esse sentimento ele esfria, aí vem a preguiça de rezar, a preguiça de ir na missa, de estudar, de ler a Bíblia. E aí a gente começa a se culpar. Poxa, será que tem algo de errado comigo? E aí que entra uma coisa que todos nós precisamos entender. O nosso cérebro, ele está o tempo inteiro buscando por prazer fácil. Ele quer recompensa rápida, ele quer estímulos. E as redes sociais, os vídeos curtos, o feed infinito, tudo isso é projetado justamente para poder dar esse estímulo, dar esse prazer rápido. Cada vez que você vê um vídeo, recebe uma notificação, o seu cérebro, ele libera dopamina, que é o hormônio da recompensa, como se o seu cérebro dissesse: nossa, isso é muito bom, eu quero mais. E quanto mais você faz isso, mais o seu cérebro, ele pede por mais e mais ele fica viciado. E ele se acostuma só com coisas rápidas, coisas coloridas, coisas que fazem sonzinho, coisas que te façam rir em segundos ou te façam emocionar, porque é muito fácil a gente ir vendo os vídeos, aí a gente ri, a gente acha muito engraçado, a gente vê um emocionante, olha como tá rápido as suas emoções, como tá tudo muito hiperestimulado. Só que a oração não é assim, rezar não é assim, a missa não é assim, ler a Bíblia não é assim. Estar em silêncio com Deus não libera dopamina assim. Dá profundidade, dá paz no coração, mas ele não dá esse prazer instantâneo que um videozinho curto no celular dá. E aí, quando você tenta rezar depois de 2 horas ali no TikTok, no Instagram, o seu cérebro, ele entra em conflito. Você começa a sentir ansiedade, você começa a ficar depressiva. Parece que tá faltando alguma coisa. Começa a ter um vazio dentro de você. Você não consegue mais se concentrar, porque o seu cérebro está viciado em estímulo. E você pensa que é fraqueza espiritual. Mas, na verdade, o problema, ele já é físico, emocional e espiritual ao mesmo tempo. Você tenta preencher esse vazio, esse buraco, essa ansiedade, você tenta se distrair. Aí o que você faz? Você assiste mais vídeo para poder distrair a sua cabeça. E aí você fica mais viciado e de novo preso nesse ciclo. E às vezes você percebe, você se sente mal, você tenta rezar mais, orar mais, tenta se organizar, ter uma rotina, pegar o terço, que em poucos dias você já tá lá, de novo, voltou pro mesmo lugar, pra mesma rotina, pro mesmo vício, de novo. E pior que, assim, 95% desses conteúdos que a gente assiste, que a gente fica viciado, eles não são bons conteúdos, eles são conteúdos fúteis e banais que vão envenenando a nossa alma sem que a gente tenha noção disso. Sabe, aquela fofoquinha do famoso, a blogueira que se divorciou, quem vai ser eliminado do Big Brother, quem foi cancelado naquele dia, e a gente vai se enchendo disso, dessas coisas totalmente assim banais, que não mudam a sua vida em literalmente nada, sem perceber, entendeu? Aí você vê lá seu tempo de uso do celular, 8, 9, 10 horas, só de coisa desse tipo. Eu falo com propriedade, porque eu já fui essa pessoa demais da conta. Especialmente pós-pandemia, ali 2021, 2022, eu me preocupava demais com novela, com reality show, com a vida da blogueira.
E eu vivia assistindo a vida dos outros e eu esquecia que eu tinha uma vida própria. Então, a minha rotina era acordar, pegar o celular, ver o que tá acontecendo, qual que era a fofoca do dia, e aquilo ali era o centro da minha vida, do meu dia. O meu dia era regido por aquilo, por essas coisas idiotas. Depois da minha conversão, pela graça do Senhor, eu comecei a assistir pessoas bons conteúdos, pessoas melhores, enfim, pessoas que têm uma vida espiritual mais elevada. Então, como exemplo, o padre Paulo Ricardo. Então, conforme a gente vai assistindo essas pessoas, pessoas inteligentes, pessoas preocupadas com o céu, com coisas que não são desse mundo, a gente vai percebendo, né, o quanto, assim, de sujeira que a gente engole, o quanto de podridão disfarçada de entretenimento a gente consome. Porém, mesmo assim, a gente assistindo bons conteúdos, é muito difícil a gente se livrar desses vícios sutis, porque a internet ela é feita para isso. Ela é feita para prender a nossa atenção. Então, o que é mais fácil prender a nossa atenção? É um vídeo lá, uma homilia do Padre Paulo Ricardo de meia hora, ou é uma fofoquinha rápida ali de 15 segundos, uma dancinha, uma musiquinha que é chiclete? O que é mais fácil de prender a nossa atenção? Então a gente está muito mais propício a se viciar em coisas banais do que de fato em coisas boas. E você também pode até só ver vídeo católico, vídeo da igreja, conteúdos edificantes. Só que se você está viciado, se você fica o dia inteiro vendo aquilo ali, você está viciado do mesmo jeito. Então só mudou o conteúdo, mas o modo de consumo, ele permanece o mesmo. Então é como quando você entra em uma loja online e você fica ali procurando um monte de coisa. Você fica ali rodando, comprando, clicando, enchendo o carrinho, vendo qual é mais bonito, qual é mais barato, e você vai enchendo seu carrinho. É como se você estivesse caçando alguma coisa, sabe? Esse instinto de caça. Mesmo sabendo que você não vai comprar nada, aí você enche o carrinho. E isso também faz parte do mesmo circuito de dopamina que está presente no vício das redes sociais. O sistema de caça e recompensa do cérebro. Você caça um produto legal, você caça um videozinho que vai te fazer rir, que vai liberar dopamina, que vai fazer você sentir prazer. E você vai fazendo isso de novo e de novo para sentir aquela mesma sensação de novo e de novo. E quando você fecha a aba, você desliga o seu celular, você sai dali, você sente um vazio, você fica triste. Porque você sabe que você passou ali horas perseguindo uma falsa alegria. Ficou horas ali rolando vídeo, vendo, ouvindo às vezes músicas imorais, que esses videozinhos, muitas músicas grotescas, viralizam nesses videozinhos curtos, e a gente fica ali rolando, aí a música entra na nossa cabeça. Enfim, e tudo isso vai moldando a nossa alma, vai moldando os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sonhos. Então você vai começando a achar normal, por exemplo, a se importar com aquela blogueira que posta o look do dia da missa diária. Você se importa mais com isso do que de fato com a missa diária. Começa a querer as roupas dela, os filhos dela, o feed dela, o marido dela. Você assim, esquece de se perguntar: e eu? Eu tô vivendo a minha vocação? Ou eu tô assistindo a vida dos outros? Tô assistindo as outras pessoas viverem a vocação delas. Não adianta você ver a blogueira que reza o texto todo dia, que vai na missa diária. Se você mesmo, você não reza o texto, você não vai na missa diária, se você não tem uma vida com Deus, você só fica assistindo as outras pessoas a terem vida espiritual e esquece que Deus, ele também quer uma vida com você. Que ele é o autor da sua vida, você é o protagonista da sua vida e Deus, ele é o autor, o diretor. E você esquece que você é protagonista da sua própria vida e só quer ficar assistindo a vida do outro. Você acha bonito, você acha legal ver o outro seguir a Deus, e que realmente é muito bonito, é muito legal. Mas aí você esquece que você também precisa. E hoje a gente não tá mais 100% presente aqui, né, na vida real, por inteiro. Então, o nosso corpo tá aqui, mas a nossa mente tá lá no Twitter, a nossa alma tá lá no Instagram, o nosso coração tá lá naquele negócio do Pinterest que a gente viu e que é igual. Aí você vai rezar o terço,
Aí você tá aqui rezando o terço, aí você pensa, nossa, por que será que Virgínia e Zé Felipe se divorciaram? Aí você tá na missa, aí durante a missa tá tocando lá, bota a bunda com o dinheiro do tigrinho. Do nada, você nem gosta desse tipo de música, você nem para pra escutar, mas entrou na sua cabeça. E no fim, né, a gente troca uma vida com Cristo, uma intimidade com Cristo, por videozinho de 15 segundos, por uma curiosidade vazia de saber o que tá acontecendo, uma curiosidade desnecessária, sabe? De saber o tempo inteiro o que tá acontecendo no mundo, na vida das pessoas. Também queria deixar aqui bem claro que eu não sou contra redes sociais, contra blogueiras, contra blogueiras católicas que postam a vida delas, que compartilham. Muito pelo contrário, né? Seria hipócrita da minha parte, porque, de certo modo, aqui na internet também, né? Estou aqui nesse momento criando conteúdo para postar na internet. Porém, é preciso discernimento da nossa parte, discernimento das pessoas que a gente segue, porque, querendo ou não, as pessoas que você segue, os vídeos que você assiste, eles te influenciam, eles te moldam sem você perceber. E também não adianta você filtrar esses perfis que você segue, os vídeos que você assiste, que eles são bons, são inspiradores, se você não bota nada do que você aprendeu em prática. Se você é inspirada, mas não pratica. Você só assiste a vida do outro e não vive a sua própria transformação. E gostaria de dizer que eu também passo por isso. Eu já caí fundo, assim, nesses hábitos. E eu sei como é difícil a gente sair dessa situação. Mas pela graça de Deus, assim, eu tive um despertar sobre isso há um tempo, né? Eu tive essa percepção. Então, desde lá eu venho tentando melhorar e não é fácil. E aos poucos a gente vai melhorando, a gente vai passando mais tempo sem cair. E eu venho, assim, tentando substituir esse conteúdo inútil, esse conteúdo fútil que eu consumia, por bons livros, por bons conteúdos, coisas que de fato elevam a alma, e é uma luta diária. E esse canal, ele existe justamente para isso. Aqui é para compartilhar essa jornada real de quem tá tentando e aprendendo a viver de uma maneira melhor, com mais propósito, com menos distração e mais voltada para Deus. Então aqui nesse canal eu tento trazer isso, os estudos, as leituras, as coisas que eu estou fazendo e que estão me ajudando a vencer esse mau hábito, essa coisa que tomou conta de todo mundo. Como é triste. Vocês já viram, gente, as crianças que elas têm trejeito de TikTok? Tipo, eu nunca, graças a Deus, eu nunca fui consumidora de TikTok. Mas você olha pra criança, o jeito que ela fala, o jeito que ela dança, não sei o que, parece que a criança saiu de dentro do TikTok. Eu acho muito triste, assim, que essa coisa, ela atinge especialmente os mais novos, os adolescentes, que estão completamente imersos, né? E às vezes eles não têm ainda essa maturidade de perceber e sair desse lugar. Fico muito triste, né? Enfim, e muitos pais que também deixam que os filhos entrem nessa. E se o que você viu aqui nesse vídeo te tocou de alguma maneira, não deixe que esse vídeo seja só mais um desses vídeos que você vê, que te toca de alguma maneira e você esquece e deixa pra lá. Reflita, toma alguma atitude, reze. Às vezes você tomar uma atitude mais radical, cortar redes sociais por um tempo, jejuar, substituir os conteúdos curtos por conteúdos mais longos. Então tome alguma atitude, reflita e especialmente peça forças ao Espírito Santo que te ajude nessa jornada. E se você quiser continuar essa jornada aqui comigo, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui como que esse problema tem aparecido na sua vida, como que você tem feito para melhorar. E vamos juntos, com muita fé e muito esforço. Muito obrigada por ter assistido ao vídeo.